tem uma pessoa chamada Cássia Leite Garcia colocando geração mimimi, né? Eu gostaria até que você pudesse comentar, porque você sabe que vou dizer que são os pais, mas os adultos, né? Eles olham os adolescentes ou até mesmo as crianças dessa forma, né? Como é que você, como terapeuta, como astróloga, Consteladora. consteladora, enfim, né? Com todo o sua É, bagagem terapêutica, como é que tu olha para tem isso? os jovens adultos, que realmente é a geração mimimi. Eles têm uma dificuldade de lidar, como eu falei anteriormente, eles têm uma dificuldade de lidar com tudo que representa autoridade. Eles têm uma dificuldade de criar os próprios caminhos, porque idealizam demais. É aquela geração que quer ter 1 milhão antes dos 30 anos. E tem uma incapacidade muito grande de correr atrás dos próprios sonhos, porque como idealiza muito, acaba que se limita ali. Então é muito Perde no mais caminho, fácil, né? se perde Quer no o objetivo, caminho. esquece do caminhar. Aí vira mimimi porque é mais fácil eu culpar o outro, eu culpar a vida, eu culpar a sorte, eu culpar o azar, eu culpar o governo, eu culpar tudo, do que eu olhar para mim e correr atrás do meu objetivo, do que eu quero, do que eu preciso mudar. E isso tem a ver com aspectos no mapa dessa geração também. Tem essa geração, porque assim, eu falo muito dos planetas, porque é a forma como eu consigo entender. Sim. O Netuno, ele trata de espiritualidade, mas se eu não souber lidar com ele, ele vai trazer o devaneio. O ponto, o signo que ele domina naquela geração é o tom daquela turma ali. Essa turma com o Netuno em Capricórnio é a geração que tem mais dificuldade de lidar com a concretização dos próprios projetos. Então, muitos não sabem o que fazer. Tem muitos aí que estão na casa dos 30 e que não tem a menor noção do que vai fazer na questão profissional, porque não sabe, é muito perdido. Nem tudo é ruim. Tem muita coisa boa relacionada com esse Netuno em Capricórnio dessa geração também. Já é uma geração que, se você souber lidar, se você souber trabalhar com essa tendência, você tem uma força, uma capacidade intuitiva para colocar os seus planos em práticas muito grande. Por isso que é legal fazer um mapa astral de uma criança e você saber orientar desde o primeiro ciclo, desde a primeira fase, os 7 primeiros anos, depois os outros 7, que são os ciclos da vida, né? Os ciclos de Saturno. Muito interessante, né? Agora, alguma pergunta? Uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você acha que essa questão, né? Eu gostei muito dessa colocação do mimimi, que foi colocada, achei até engraçado, mas eu acho que ela tem uma certa profundidade. Você acha que isso vem como uma experiência do seu trabalho, como um polo equilibrador, pela diferença sabe, de estar aberto também a muita coisa e ter essa indecisão que os mais velhos vão encarar como talvez uma falta de responsabilidade, de altruísmo? Como que você vê isso na experiência que você tem com os trabalhos que você desenvolve, né? Que você deve ter uma experiência boa com isso. Alguém precisava começar esse movimento. Alguém precisava começar a questionar sobre tudo que estava acontecendo. Então, é uma geração mimimi, talvez porque a geração anterior está tão acostumada ali com a rotina, com os padrões e seguir aquelas regras, que alguém precisava começar o movimento de criticar tudo, de contestar tudo e eu não tenho que seguir esse modelo. Só que se você não traz para a consciência, é onde você se perde. É onde a geração pode correr o risco de se perder. É exemplo para ambas as gerações, né? Para todas, que nem a geração dela, que é a geração em aquário. É contestadora, é humanitária. E hoje a gente tem visto muito aquela garota Greta, que foi até participar. Tá no momento dela. Eu não sei quantos anos ela tem, acho que ela tem uns 16 anos. Ela é da geração do Netuno em Aquário. Então ela também veio contestar, ela também tem um instinto humanitário. E quantas vezes a gente ouviu falar que ela é mimimi? Alguém tem que começar esse movimento. Alguém tem que fazer esse movimento de... É isso mesmo que a gente vai continuar vivendo nessas condições? Não está na hora de mudar? Juliana, sabe o que eu acho que é interessante? Eu acho que é o momento que a sociedade precisa de parar de ficar julgando.
né? Eu acho que a gente vem num crescente, isso parece que desde a Idade Média, parece que eu falo que está todo mundo regredido. Tem muita gente que ainda está no passado, tá pensando lá. Então, assim, é momento da gente olhar o ser humano, porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem os seus dramas, a sua coisa boa, a sua coisa alegre, a sua coisa ruim. Todo mundo tem uma história. E a coisa mais difícil que a gente percebe é as pessoas olharem o outro com esse conteúdo. Então, simplesmente eu olho, já julgo, já coloco uma tarja na pessoa e já catalogo. Então, aquela não presta, aquele não é bom, aquilo não sei o quê, aquilo não sei o que lá. Então, assim, é tão pobre isso. Não faz parte do meu universo, Não. Pronto, já não presta mais. Exatamente, não é como eu quero, como eu controlo, então não serve, então não pode. Então, assim, eu sempre falo assim, ó, em que momento, em que fase, em que século você está vivendo? Nós estamos no século XXI, no ano de 2019, à beira do ano 2020, que eu acredito que tem uma mudança muito grande aí, pela numerologia, pelo menos, e pela astrologia também tem. Que você vai falar daqui a pouco. Então, assim, é momento de nós atualizarmos, porque a física quântica diz atualiza. Você está vivendo em que época para ficar ainda condenando as pessoas porque faz, porque não faz, a roupa, o cabelo, porque fez, porque não fez, porque aquela criança, porque ela... Gente, vamos parar. É muito mais fácil você começar a olhar para você. Olhe os seus aspectos, o que aquela pessoa está como é que chama? Disparando dentro de você. Que sentimento está disparando em você? Então vai tratar. Vai se tratar, ao invés de ficar condenando os outros. Isso é tão difícil, eu vejo muito, muito lá no meu consultório. O movimento que eu peço é, olha para o que você está sentindo, o que essa situação despertou em você. Esquece a historinha, vamos olhar para aquilo que você sentiu, e é isso aí que você vai tratar, porque o que o outro faz já não é assunto seu. Não tem nada a ver. Então assim, mas não parece que nós estamos vivendo ainda na Idade Média? Né? Na década de 60, quando eu era criança, que qualquer coisa que acontecia já estavam condenando todo mundo. Não, nós estamos no século XXI. É mais fácil. É mais Nossa. fácil eu olhar para o outro, eu culpar o outro, eu julgar o outro, Sim. Porque aí o problema é do outro, não é meu. Sim, exatamente. Né? O problema é que o outro do outro sou eu. Exatamente. E tem a questão do acolhimento, né? Eu acho que nós que viemos antes, a gente também tem que saber acolher quem veio depois, né? Que vem, por exemplo, essa garotada vem com cabeça nova, ideias novas. Eu falo que vem com chip novo, né? Com chip novo e com maior capacidade, né? Eu acho que também cabe a gente assumir que eles vêm com uma forma de ajudar a nós, né, a se atualizar. E não a gente olhar de uma forma muito, não, só reclama. Eles vêm com uma ideologia diferente, eles já vêm atualizados. Sim. Né? E às vezes a gente precisa também olhar para essa atualização e acompanhar ela também, né? Para o nosso bem, não é pelo bem deles apenas, é pelo nosso bem também, porque talvez eles estão trazendo lições novas para nós. Né? Isso é uma coisa que eu vejo muito no conflito dos pais, porque geralmente essa turminha aqui, eles são tão bem resolvidos com eles mesmo, que os pais não entendem isso. E aí querem que sigam aqueles padrões, como ela mesma disse, né? Se eu não me encaixo no seu padrão, qual é o problema de eu querer ficar no meu padrão, ao invés do seu padrão? E você sente isso, Giovana? Como é que é para você? Eu acho que assim, essa coisa do geração mimimi, eu acho que é muito interessante, porque é como os mais velhos estão vendo a nossa geração, que é uma geração que muito mais fala do que faz. Por isso que a Greta ficou tão famosa, porque ela começou a fazer e não falar. Então, acho que por muito eles veem disso do mimimi, mas é uma forma também de invalidar os questionamentos que a geração traz. Porque é olhar e falar, nossa, mas isso... Tantos millennials que eles foram os primeiros a olhar e, tipo, o patriarcado, todo um sistema machista, e falar, nossa, mas isso tem um problema, isso tá errado. E aí, por isso que eu acho que é uma geração tão conflituosa. E aí a nossa já veio, tipo, com uma segunda leva disso. Então ela já vem um pouco menos, entendeu? Ela já vem mais resolvida, não sei o quê. Então eu acho que é assim que traz as diferenças.